por que algumas pessoas fluem na vida e outras travam? Ai, obrigada. Deu coraçãozinho. Gratidão. Então, assim, é um tema muito interessante, porque assim, eu tinha muita curiosidade em relação a isso por um bom tempo, né? De ver que parece que tem gente que nasceu com o Seul virado pra lua. E tem gente que é totalmente travada. E eu ficava assim, puta, que curiosidade, né? O que acontece? Por que tem gente que, uau, vai que vai, e tem gente que parece que trava e que fica estagnado num determinado lugar, né? Então, e aí é algo que sempre me intrigou. E às vezes eu pensava, mas parece que as coisas deu que... Eu conheço pessoas que parece que tá tudo travado e as coisas pra mim parece que fluem. Aí eu comecei a estudar tudo isso, né, de Access Consciousness, de física quântica, de neurociências e tudo mais, e tem uma explicação pra tudo isso. É que a gente, no momento que eu não conhecia essas coisas, não tinha esses estudos, eu achava que era pura sorte, né? E a gente às vezes, nossa, a pessoa tem sorte. E não é bem isso. Não é uma questão de sorte, é claro. É uma questão de energia. A Priscila adora esses assuntos, então eu também. Porque é uma coisa que dá muita curiosidade. Eu tinha muita curiosidade e às vezes as pessoas falam, nossa, mas você tem sorte, né? Você tem sorte. Você tem sorte na vida. Porque parece que pra você é tudo fácil e não sei o quê. E não é isso, não é bem assim, né? Na verdade, existe uma explicação pra tudo isso, tá? Então, primeiro eu vou me apresentar, vou deixar gravado, e aí depois as pessoas vão assistir depois. Então, eu já vou me apresentar. Meu nome é Débora Barros. Eu sou facilitadora de barras de Access Consciousness, mestre em Ciências da Saúde pela USP, terapeuta de medicina tradicional chinesa. Também trabalho com radiestesia, radiônica. Também tenho formação de coaching, enfim, atuei por 10 anos como professora universitária em cursos de enfermagem e outros cursos da área da saúde. E sou uma grande entusiasta em relação a estudar física quântica, metafísica, neurociências. Sou ressonante do professor Hélio Couto há uns 4 anos, então passei por todo aquele caminho do professor Hélio Couto, que trabalha muito essas questões de expansão de consciência também. Então, em alguns momentos da minha vida, eu percebi que eu estava totalmente travada, né? Totalmente travada. E por isso que eu tinha curiosidade em entender tudo isso, né? E depois você vai vendo que tudo é uma coisa só. Tanto a neurociência, a física quântica, a metafísica, o que a gente tem são nomes diferentes para as mesmas coisas, né? Então, normalmente assim, você sente que a sua vida tá fluindo ou tá travando? Em alguns momentos, eu já percebi que a minha vida estava totalmente fluida, e em alguns momentos já percebi que minha vida travou de uma certa forma, que aí você entra por um processo profundo de tentar entender aquela situação, né? Então, como que a gente percebe a nossa vida? Ela tá mais fluida ou mais travada? Então, o que você acredita que faz com que uma pessoa tenha mais facilidade na vida? Então, tem gente que acredita que seja sorte, né? Seja aquela pessoa, nossa, aquela pessoa nasceu com sorte, mas não é isso, né? E depois de um tempo eu comecei a entender que existe muito uma questão, tudo que a gente acredita é o que a gente vai criar. Algumas pessoas fluem e outras travam, e isso também se conecta com o que ela tem dentro da mente dela, de pensamentos, de sentimentos, de emoções. E isso se conecta muito quando a gente tem pensamentos e sentimentos e emoções. Nossos pensamentos, que a gente pensa,
é o que a gente cria, é o que a gente acredita. Então, a partir disso, nós vamos criando situações. Oi, Lu! Bom dia! Muito bom dia! Que bom você aqui! Então, a gente vai criando situações na nossa mente que travam a nossa vida. E isso também tem uma explicação ali em relação à parte energética, que quando a pessoa tem pensamentos que estão, que travam, ela vai ter sentimentos e emoções, e aí ela vai vibrar numa frequência vibracional mais baixa e vai atrair mais disso para a vida dela. Até trouxe aqui a escala de Hawkins para vocês. Depois eu vou explicar sobre a escala de Hawkins. Então, o fluir, o que é fluir na vida? Fluir é quando a pessoa sente-se leve, sente sincronicidade nas coisas. As oportunidades aparecem assim, ó, do nada. Parece que é do nada, né, as oportunidades para a pessoa. Parece que é sincronicidade. E as pessoas que fluem, geralmente, elas se sentem mais confiantes e abertas para a vida. Então, quando a pessoa entra no fluxo, no flow, que a gente fala, né? Parece que as coisas acontecem muito fluidamente do nada, sincronicidades e tal. Mas o que acontece é que a pessoa está disposta a receber as informações. Ela está aberta a receber. Ela não colocou barreiras. Então, muito do que a gente tem em relação a fluir, e que eu já percebi na minha vida, né? E depois eu fui identificar o porquê algumas coisas estavam travando, é porque muitas vezes eu não queria enxergar o que tinha que ser feito. Muitas vezes a gente coloca um muro, uma barreira, uma capa, e que nós não queremos, não escolhemos ver, enxergar o que tem que ser feito. Porque existe um ganho secundário em manter aquela limitação. Sempre existe. Se a gente não escolhe algo, é porque tem alguma outra coisa prendendo a gente para não escolher, né? E aí, muitas vezes, não existe esse fluir, esse fluxo. A pessoa não se sente aberta a enxergar esse fluir. Porque, na verdade, o universo é fluxo. É ir. Quando a gente estagna, né? A gente, mesmo na medicina chinesa, a gente fala, né? A gente tem lá como se fosse um rio. Que a energia, ela tem que fluir. Tudo tem que ser fluido. Mas, às vezes, tem alguma coisa que te prende. Por exemplo, lá no rio, existe um pauzinho lá que tá prendendo aquela água. Aquela água, ela fica parada. Aí, quando a água fica parada, assim é no nosso corpo também, nos meridianos de acupuntura. Quando aquela água fica parada, a gente fala que fica estagnada. Ela vai, estragar, né? Então, energia parada é energia que tá ali, né? Por exemplo, estragando. Então, a energia, a gente deve fluir. E muitas vezes a gente não quer, não escolhe não escolhe manter o fluxo. A gente escolhe ficar parado. E o que é travar? O travar é isso, é a sensação de estagnação, de ficar parado. O esforço excessivo, o medo e a dúvida constante. E as pessoas que travam, elas tendem a resistir à mudança e têm pensamentos mais densos. Então, as pessoas que ficam resistindo a algo que tem que ser mudado. E muitas vezes, quando essa pessoa... Bom dia, Aline! E muitas vezes, quando essa pessoa está presa nesse travar, nesse pensamento, nesse medo, nessa dúvida, na mudança, as coisas não acontecem, ela não flui. Então, vocês já viveram algum momento onde tudo parecia dar certo e sem esforço, mas em outro momento tudo parecia muito difícil, tudo parecia um desafio. E é natural, acontece. De às vezes as coisas estão fluindo, tudo tá dando certo,
Parece que tá no flow, no fluxo, sem esforço. E eu vivi por um grande tempo tudo isso assim. Falei, nossa, uau, tô no fluxo. Mas existiu um momento que as coisas travaram. E tudo parecia difícil. Só que daí, o que é essa questão do travar? É o momento que a pessoa tem que entrar nessa reflexão. O que tem que mudar? O que esse travar está me mostrando? Que oportunidades que eu não estou enxergando aqui? E aí em Axis Conscious a gente trabalha com essas perguntas. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Quais os próximos movimentos? Porque às vezes a gente está preso no movimento que a gente pré-estabeleceu. Em algo que a gente colocou. Sabe quando a gente planeja a nossa vida? De uma certa forma? Você planejou. Tantos anos eu quero fazer isso, tal. E aí parece que estava tudo indo bem da forma como você planejou. Só que no momento aquilo não flui mais. Isso quer dizer o quê? Que aquilo ali, aquela trajetória que você estava criando, já não faz mais sentido para o universo. E aí você fica lá, não, mas eu insisto, mas será que realmente é isso? Será que neste momento existe outro movimento que é necessário de ser feito? Então, muitas vezes aquele travar é para você começar a enxergar outras possibilidades e ver o que mais é possível a partir disso. Então, e os principais motivos das pessoas travarem é a questão de ter crenças limitantes, né? Tem gente que às vezes tem um movimento diferente que precisa ser feito, um passo a mais, mas a pessoa não se acha bom o suficiente. Ou a pessoa precisa sofrer para conseguir algo. Então, pergunta: essa crença, esse não sou bom o suficiente, você vai perguntar para você, isso é meu? Ou é um ponto de vista que eu comprei de outra pessoa? Ou foi alguém que me disse algum dia e eu comprei esse ponto de vista como verdade? A Priscila falou, não se acha merecedora. Pois é. Verdade. Eu não sou merecedora? Verdade. Esse ponto de vista é meu? E aí a gente faz uma ferramenta de Access Consciousness que é: a quem pertence isso? A quem pertence esse sentimento de não merecimento? Isso é meu ou é de outra pessoa? Muitas vezes é um ponto de vista que você comprou da sua família ou de alguém, dos seus amigos. Enfim, a maior parte das pessoas se veem estagnadas, não merecedoras, não se acham bons o suficientes, e a gente está envolto nesse inconsciente coletivo. E muito do que a gente capta, 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. 98%, porque a gente capta, nós somos que nem os Bob Esponjas psíquicos do universo. Então, quer dizer, muito do que a gente pensa que seja o nosso pensamento é o que nós estamos captando das pessoas. E a gente começa a sentir que a gente também não pode, que a gente também não merece. Então, isso é meu ou é de outra pessoa? E aí, quando você perceber que não é seu, você vai fazer: devolva ao remetente com consciência anexada. Isso é uma ferramenta de Access Consciousness. Devolver ao remetente com consciência anexada quer dizer com toda a consciência para que essas pessoas resolvam. Porque não adianta você pegar algum problema, alguma questão que não é sua para você. Você não vai resolver aquilo. Você só vai estar aumentando, porque vai estar na pessoa e em você também. E em outras pessoas também, porque todo mundo vai pegando. Então, 98%, então, quando a gente começa a ter mais clareza mental e a identificar que aquilo não é nosso e que a gente consegue, a gente vai desbloqueando essas crenças, a gente vai entendendo o que verdadeiramente é meu. Quais são verdadeiramente as minhas potências? A outra coisa que trava as pessoas é o medo do julgamento. E medo do julgamento e da mudança também. O que vão achar de mim?
Eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Nossa, como você mudou! Ok, que maravilha, como pode melhorar? Eu já escutei muito disso. Nossa, mas você não é a mesma. Que bom, o que mais é possível aqui? Porque é isso, nós estamos aqui e esse é o meu interessante ponto de vista. E talvez não seja o seu ponto de vista, mas o meu interessante ponto de vista é que eu estou aqui nesse universo, nesse momento para eu evoluir. Eu estou aqui neste momento para aprender. Eu estou aqui neste momento para mudar todos os dias. Melhorar todos os dias, 1% cada dia, ou muito mais por cento, ou como pode melhorar ainda mais. E esses dias eu tava conversando com meu marido sobre uma situação, a Débora de 8 anos atrás, não, 9 anos atrás. Ele falando uma questão de 9 anos atrás. Aí eu falei assim pra ele, eu não sei de quem você está falando. Você gostaria que essa Débora viesse aqui para conversar com você? Porque essa Débora não existe mais. Nem o nosso fio do cabelo é o mesmo. Nem a nossa pele. A nossa pele, ela muda a cada nem sei quantas horas, quantos dias. Então, a gente tá mudando o tempo todo. E como a nossa mente pode expandir cada vez mais? Eu não vou ser a mesma daqui 5 minutos que eu falar com vocês, porque a minha consciência vai expandir mais. Mas eu preciso permitir. Então, quando a pessoa fica presa e não quer mudar, não escolhe mudar, porque ela acredita que não deve fazer isso, porque é uma crença, ela vai ficar presa, ela não vai entrar no fluxo. Porque o fluxo é mudança. Nosso corpo muda. É assim a natureza, a gente tem que observar, e muito dessa observação do que é a natureza, do que nós somos, a medicina chinesa veio trazer para mim essa consciência. É o natural a mudança, é isso. Então ficar achando que você vai sempre estar da mesma forma, é uma crença. E o quanto pode ser, e também é uma crença você achar que a mudança é ruim, né? O quanto eu posso mudar, o que mais é possível para evoluir a minha consciência, o que mais é possível para eu evoluir como ser infinito, o que mais é possível para evoluir como ser humano. E o julgamento, eu já tive medo do julgamento, né? De vir aqui falar com vocês e o que vão achar de mim, o que vão achar que eu tô falando aqui, uma bobagem. Mas se eu ficasse presa nesse medo do julgamento, que impacto eu teria em relação à minha mudança, às outras pessoas? Porque quando a gente tá no fluxo, a gente quer transbordar, né? E falta de consciência sobre escolhas é um outro motivo que a pessoa trava, porque ela não percebe que tem escolha diferente. Por exemplo, a pessoa tá ali travada numa determinada questão, num determinado emprego, numa determinada situação, e ela não enxerga os outros caminhos, né? Ela não percebe que pode mudar a vida dela, não percebe que pode escolher diferente. E muito disso é porque ela colocou barreiras para enxergar. E por muito tempo eu tive várias barreiras, assim, e aí aquela questão da gente trabalhar, de baixar barreiras, destruir muros e barreiras, muito disso tudo está na nossa mente. E ontem mesmo eu coloquei que seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, se seu ponto de vista é que você não tem escolha, você não terá escolha. É muito doido isso, porque... Mas como assim? Sim, se o ponto de vista cria a sua realidade, então no momento que você coloca na sua mente
que tudo é muito difícil, que você não pode mudar, que não tem saída, você não vai conseguir enxergar nada, nenhuma possibilidade. Então, o quanto é importante a gente nós trabalharmos a nossa mentalidade primeiro, né? O que a gente pensa. E por isso que fala, terapia, tem gente que tem preconceito de fazer terapia. Ai, terapia é pra louco, não. Meu bem, as pessoas que fluem na vida, e você vê que as pessoas que têm mais, assim, alta performance, são as pessoas que fazem terapia. Por quê? Porque elas conseguem, a partir disso, entender a mente, ter consciência, ter clareza. Primeiro se entender, né? E depois entender como tudo isso funciona. E começar a liberar essas mentiras. Porque tudo... Deixa eu só soltar minha cachorra aqui. Agora ela começou. Tudo que a gente tem na nossa mente é o que vai criar a nossa realidade. Então, se a nossa realidade está estagnada, é porque tem algum bloqueio na mente que está estagnando, que não está deixando você mudar. E é muito doido, porque quanto mais a gente vai, faz terapia, se aprofunda, mais a gente consegue falar, nossa, o que mais é possível, como pode melhorar. E às vezes, e não é um processo assim, linear, contínuo. Em alguns momentos, quando a pessoa faz, né, terapia, e tem gente que tem medo de fazer terapia porque de mexer, não sei o que lá, nas coisas, na ferida, porque às vezes, em alguns momentos, sim, num processo terapêutico, a pessoa começa a enxergar que tem coisas que ela tem que mudar. E ela não quer. Aí ela resiste. Aí ela não flui. Aí tem, às vezes, a catarse, que a gente fala, né? Que, fica lá naquela crise, chora e tal. Eu também passei por isso. E acontece. Catarse é como se a pessoa tivesse um luto. De deixar, às vezes as coisas acontecem para você deixar ir aquele seu eu anterior e nascer um novo. Para você deixar ir aquelas questões que você tinha como arraigadas, presas em você, seus interessantes pontos de vista, que são suas mentiras, só que você ficou tanto tempo preso a ela. E às vezes é um luto soltar. Mas quando você consegue soltar, no momento que você solta, as coisas fluem. Então, aí você começa a perceber as escolhas diferentes, né? Então, perceber o que mais é possível, que eu jamais considerei. Energia densa acumulada, quando eu falo que pensamentos e emoções negativas, elas são energias, tudo é energia. Nosso corpo é substância primordial, o negócio vai no microscópio eletrônico. O que nós somos? Átomos. No fundo, nós somos energia. E o pensamento e a emoção negativa são energias estagnadas, energias densas e que bloqueiam, né? Então, assim, o quanto é importante processos terapêuticos que liberem essas emoções, que liberem as energias, né? Uma coisa que eu gostaria de trazer é sobre a escala de Hawkins e a frequência, né, de vibração, que eu mostrei no começo sobre essa escala. Essa escala foi criada pelo Dr. David Hawkins. É uma escala que mede os diferentes níveis de consciência e como esses níveis de consciência influenciam nossa vida. Ele conseguiu avaliar a frequência, quantos hertz a pessoa vibra, quando ela tem determinada emoção, né?
E emoções densas aqui, por exemplo, medo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Medo, culpa, vergonha, tristeza. Essas emoções densas, a pessoa, ela vibra numa frequência baixíssima. Quando a gente tá em frequências baixas, ó, por exemplo, vergonha, 20 Hz. Culpa, 30 Hz. Apatia, 50 Hz. Tristeza, 75 Hz. Medo, 100 Hz. Muitas pessoas estão paradas aqui no medo que eu vejo, né? Raiva, que é apego aqui, ó. Raiva, 150 Hz. Essas frequências vibracionais aqui mais baixas, elas, primeiro, elas levam a pessoa ao adoecimento. Então, o que ele viu? Pessoas que vibram na frequência baixa ficam mais doentes, né? Frequências mais baixas, a pessoa não é aquela pessoa que culpa o outro pelas coisas que não acontecem na vida dele, né? E são pessoas que ficam travadas. Por isso que a gente não não atrai coisas boas. A pessoa que tá vibrando na frequência baixa, frequência de emoções mais densas, né? Quando a gente tem frequências, pessoas que vibram mais elevado, daí mede lá a frequência, dá pra ver que a pessoa tá assim e aí mede. Qual é a frequência vibracional? Como que ela tá vibrando? Ela tá vibrando, por exemplo, acima, que é alegria, 540 Hz, compaixão, 550, completude, 580, aí já vem pra paz, 600 Hz, clareza, 660, enfim, gratidão dos mais altos, 800 Hz, e maior que 1000 Hz seria a pessoa iluminada. E tá já a gratidão, conexão em gratidão, e aí já tá mais no nível de co-criador consciente, de expansão de consciência. Tem várias pessoas que estão nesse nível, que eu já avaliei. E aí, quando a gente vê, o que acontece? Esses estados mais elevados de consciência, a pessoa, quando acontece... Porque, gente, as situações, elas sempre vão acontecer. Tipo, algum desafio nós vamos ter, porque a gente tá aqui para... É como se fosse um game, como se fosse um jogo. E não quer dizer que aqui... Não é que a pessoa só traz coisas boas para a vida dela. Vai ter desafios, só que a questão é como ela enxerga esse desafio. Então, muitas vezes, aquele desafio, ela enxerga, como ela tá na gratidão, ela enxerga aquele desafio como um game. Como algo que ela tem que identificar quais as possibilidades. E por isso que ela é um co-criador, a pessoa é um co-criador consciente. Porque ela entende aquilo como algo que ela tem que passar e que é para ela enxergar o próximo nível, né? Então, pessoas que estão acima de 200 na escala, elas vivem na aceitação, elas vivem na coragem, no amor e na gratidão. E aí, são pessoas que confiam mais no processo da vida e percebem oportunidades. E muito do que quando eu sempre fico medindo a minha, né, pra ver como que eu tô. E eu falo, caraca, o que mais é possível? Como pode melhorar? Por quê? Porque quando a gente percebe, acontece, porque, gente, acontece tanto desafio, acontecem tantos desafios, e aí você enxergar aquilo como o que mais é possível, não como um erro. Então, quando a gente enxerga aquele desafio, como um caos temporário para a gente ir para o próximo nível, a gente enxerga aquilo como oportunidade. Agora, quem está na frequência baixa, abaixo de 200 Hz, que está presa no medo, na dúvida, na culpa ou na raiva, ela acontece um desafio, ela fica presa no desafio.
Ela não busca a oportunidade, ela não faz a pergunta do como pode melhorar. Como tudo é energia, ela acaba atraindo situações que reforçam ainda mais essa estagnação. E a mente dela tem um sistema lá, o SARS, que eu falei em outras lives, que sempre vai buscar mostrar que a coisa tá ruim mesmo. Então ela fica presa naquele negócio. E aí não flui. E aí estagna, né? Então, a estagnação, sair dessas frequências, mostrar que existe possibilidade. Existe como sair dessas frequências. Só que a pessoa precisa agir, precisa buscar ajuda. Muitas vezes ela não vai conseguir sair sozinha. Muitas vezes a gente também, nós, podemos baixar a nossa frequência, né? E acontecer situações que acontecem. Situações que a gente vai ficar, naquele momento a gente fica com raiva. Mas traz a consciência e não fica preso nisso. A questão é quando a pessoa fica muito tempo vibrando nessas frequências. Tem gente que fica todos os dias, todos os momentos vibrando na raiva ou vibrando na culpa. Se você ficar o tempo todo, aí o negócio não anda, daí não flui. Mas se você, por exemplo, acontece uma situação, claro, às vezes acontecem situações, só que daí você percebe que você deu raiva, só que você não tá preso. Aí você faz ferramentas, sai, muda a sua frequência, muda o foco, vigia seus pensamentos, orai e vigiai, né? Que eu sempre falo. Então, a gente que já tem mais consciência, que trabalha com ferramentas de consciência ou está aí nesse processo, você percebe quando sua frequência está mais baixa. Você percebe que você, nesse momento, precisa fazer alguma coisa para melhorar sua vibração. Agora, a questão é que existem pessoas que ficam presas e aí é isso que não deixa fluir. Então, como pode melhorar isso? Como trazer mais clareza, mais consciência? Por isso que eu fico aqui falando. Que talvez em algum momento ela comece a acordar e falar, não, eu realmente, nesse momento eu preciso começar a movimentar. E muitas vezes o movimento é ir fazer alguma coisa que goste. Muitas vezes o movimento é ir buscar ajuda profissional com algum tipo de terapia, tanto psicológica quanto as terapias integrativas, né? E aceitar. E uma pessoa que vive na gratidão, por exemplo, que acima ali é com 800 Hz, ela tende a perceber mais a abundância. Ela tende a perceber mais as coisas que ela tem, as coisas que ela pode, as coisas que ela... E aí ela vibra ela tem uma frequência melhor. Ela atrai coisas melhores. Já alguém que está sempre no medo, na preocupação, que vai ser lá abaixo de 100 Hz, ela bloqueia oportunidades sem ela mesma perceber, porque ela tá no medo, ela tá encolhida, a energia dela tá lá encolhida, é como se ela estivesse num casulo. E como que uma pessoa num casulo vai enxergar alguma possibilidade? Então muitas vezes alguém ali falar, vamos lá, sai desse casulo. Existem possibilidades. Às vezes é uma palavra que ela vai escutar e ela vai ter um insight, vai procurar ajuda, né? E aí as coisas começam a fluir de uma forma diferente. Então, como mudar a sua vibração e entrar no fluxo? Primeiro é identificar, assim, né? Como que a gente tá nessa escala? Como você se sente a maior parte do tempo? Com energia mais baixa, pensamentos, emoções mais baixas ou emoções mais expansivas? Ou que vai trazer frequências vibracionais mais altas, né? Escolha elevar a sua frequência. Existem hábitos diários que a gente pode todos... Então, eu digo que é escolha manter a frequência elevada. Porque quando você tem a clareza, a consciência, o entendimento que existem coisas que você baixa a sua frequência e existem coisas que você faz que aumenta,
É escolher fazer coisas que aumentem a sua frequência todos os dias. Muitas vezes é uma conexão com o corpo, é uma meditação. Outras vezes tem gente que se sente muito bem, assim, fazendo academia, correndo, indo pra natureza, escutando uma música, aplicando a gratidão, ou estando conversando com amigos. Escolha fazer coisas que elevem a sua frequência, né? Crie hábitos diários que vão aumentar a sua gratidão, elevar a sua frequência, mudar a sua vibração. Porque daí você vai perceber, às vezes é uma coisa tão simples que você tem que fazer todos os dias, você fala, nossa, parece que as coisas fluíram, parece que agora eu entrei no fluxo. É começar o dia diferente. Eu começo o dia fazendo meditação. Então, percebo que tem diferença. No dia que eu consigo fazer academia, eu percebo que tem diferença, né? Às vezes a gente não consegue todos os dias, mas alguma rotina, né? Tipo a meditação todos os dias, a academia às vezes não é todo dia. Mas eu já sei que quando eu sei que as coisas fluem mais fácil, né? Libere as cargas energéticas que te seguram. Então, uma forma de soltar esses pensamentos é fazer sessões de barras de axis. Porque ela dissolve crenças e padrões inconscientes que te mantêm travado. E é de forma muito leve, toque na cabeça, fala assim, nossa, que coisa maluca. Mas eu demorei um tempão pra aceitar que essa coisa maluca dava certo. Então, por isso que eu venho falar. Que na época que eu fiz a primeira classe, não tinha gente falando, né? E a questão é que como abre um espaço de leveza. É um espaço que você, quando você, o que eu faço a comparação, quando a gente tem, deixa eu ver se tem papel em branco, quando a gente tem um pensamento repetitivo, uma crença, é como se ela tivesse ali aquela energia estagnada. É tipo uma bola de energia estagnada, dura, sabe? E você sempre fica lá naquele pensamento. Vou fazer assim uma bola de energia aqui, ó, um negócio aqui, ó, duro, estagnado. E você todo dia vai reforçando esse pensamento, essa crença limitante. Todo dia, eu não sou merecedor. Todo dia você tá lá afirmando aquela crença. Aí ela fica lá na sua mente, no seu cérebro, na verdade, aquela crença, aquele bloqueio. E todo dia, e cada vez mais você vai lá botando cimento nessa crença, vai prendendo. Fica lá. É uma energia parada, é uma energia estagnada, né? É como se fosse algo duro ali, rígido, aquela crença limitante, aquele pensamento. E quando a gente faz as barras com a mão, gente, não é algo mágico? A nossa mão, ela tem a capacidade de liberar energia. Quando a gente faz as barras, essa crença aqui, esse pensamento que tá aqui duro, rígido, com vários bloqueios, ele vai recebendo cargas, que aqui é tudo elétrons, né? Tudo é energia. Ele vai recebendo cargas elétricas aqui. E é como se estivesse se dissolvendo isso. E ele vai ficando mais, soltando. Então, é como se aquela energia que estava presa, estagnada no seu inconsciente, ela começa a se desprender, a soltar de forma leve. O que acontece? Muitas vezes existem pessoas que não querem soltar isso que mantém ela travado ou ele travado, né? Quando a pessoa não escolhe soltar, ela não vai soltar aquele bloqueio. E aí, por isso que em algumas vezes eu falo assim, quanto tempo demora um processo terapêutico? A pessoa às vezes vem me perguntar, quantas sessões eu preciso fazer para liberar tal situação? Não existe, não tem como a gente dizer quantas sessões
a pessoa faz. Por quê? Porque é muito de cada pessoa. É muito do que a pessoa escolhe liberar. Ontem eu tava mesmo conversando com uma amiga psicanalista, né? Que a pessoa veio perguntar assim, com uma sessão eu resolvo isso. Não tem, a gente não pode. Talvez aconteça de resolver, mas talvez não, porque depende da pessoa. E não é uma coisa consciente, por exemplo, falar assim, olha, eu escolho liberar esse meu problema. Conscientemente você escolhe, mas o seu inconsciente é que manda no jogo. E muitas vezes ele tá aprendendo. E aí, isso daqui tá tanto tempo lá duro, rígido, e tem tanta crença, e são tantas camadas, que não vai soltar com uma sessão só. Às vezes sim, depende muito, se tiver ali, beleza, liberou. Algumas coisas vão liberar, porque existem muitas coisas para liberar. A gente vai colocando muitos traumas, dramas e bloqueios, mas você sempre vai sentir alguma leveza. Mas talvez aquela questão que você acredita que seja a principal não é a que vai ser resolvida naquela sessão. A gente trabalha em camadas, como se fossem cebolas. Vai descascando, né? Então, mas você vai soltar. Algo você vai soltar, porque vai ser energizado. Agora, o seu corpo escolher soltar. E aí, por isso que o processo terapêutico às vezes, a gente fazer perguntas. O que você ganha com isso? E aí a pessoa tem aquele insight, que é o ganho secundário. O que você ganha em manter isso? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Então, soltar essas energias, essas emoções que estão presas, permite que também, quando a gente faz uma sessão de barras, eu meço antes e depois a escala vibracional da pessoa, melhora, mais de 100 Hz aqui. Então, antes a pessoa tá lá no medo, vai lá pra coragem. Mas se ela escolhe manter, né? E às vezes ela volta, ela compra o ponto de vista de novo das pessoas. Então, a gente também tem que se blindar do que a gente tá escutando, começar a ter mais clareza, mais consciência do que é seu, do que é do outro. Então, é um processo que não adianta a gente ir lá, liberar, e daqui a pouco a pessoa vai lá e coloca de novo. Então, muito disso é começar a ter a clareza do que é dela, do que é do outro, e soltar o que tá preso, soltar os blá blá blás da mente. Fazer perguntas que expandem a consciência, né? Como posso tornar minha vida mais leve agora? O que mais é possível que eu ainda não considerei? São perguntas que promovem essa expansão de consciência e não ir na resposta. A gente está muito acostumado. Para mim é um desafio, ainda é um desafio, não querer buscar respostas na minha mente. Eu falo, não, mente, vai pra lá. Porque o Gary fala que quando você tá pensando, você tá fedendo. Você tá pensando numa possibilidade que tem na sua mente. Só que o que tem na sua mente é baseado no seu passado. Então, quando a gente baseia as nossas escolhas a partir do nosso passado, a gente vai criar sempre a mesma coisa. Então, é soltar a pergunta e começar a observar. Às vezes alguém vai falar uma coisa pra você, né? Essas semanas eu tive umas consciências que eu falei, não aí você vê as sincronicidades, você começa a enxergar as sincronicidades. Aí você percebe, não, realmente tem um tempo que eu tô aqui pra tomar essa decisão, e realmente você começa a enxergar, eu vou tomar essa decisão. Porque você começa a enxergar as coisas, as sincronicidades vão acontecendo, porque você está aberto a enxergar. Realmente eu vou dar mais esse passo. Mas se você está preso na sua mente, nos blá blá blá, você não consegue enxergar as sincronicidades. Então, o fluxo da nossa vida, o flow, está ligado ao nível de consciência que nós temos e à frequência que a gente vibra, né? Então, aquilo que eu falei no começo para vocês,
que às vezes a gente achava, nossa, essa pessoa tá com o seu nasceu com o seu virado pra lua, né? Porque parece que essa pessoa tem muita sorte, tudo acontece. Nossa, essa pessoa aqui, nossa. Mas e se isso fosse somente a forma como essa pessoa vibra, né? E aí, é essa clareza que eu comecei a ter. Eu falei, caracas, sou eu que tô criando a minha realidade. Não é sorte. Eu sou a responsável. Eu vou mudar essa bagaça. Eu vou entrar no fluxo. Então é uma escolha, muitas vezes, de tirar aqueles blá blá blás que tá na mente, porque a pessoa que quer as coisas fluem, claro que elas têm desafios. Todos temos desafios. A gente tá aqui nessa encarnação é porque a gente tem desafios, é como se fosse um game. Mas essas pessoas, elas enxergam o desafio como próximo nível. Então não é que é a sorte, é isso, é aquilo, mas é uma escolha, né? E a escala de Hawkins mostra que emoções mais elevadas criam mais facilidade. Então, eu escolho, tipo, eu percebo que tô com uma frequência baixa, que eu tô indo pro negócio ali, faço alguma coisa que eleve minha frequência. O que não pode ficar preso em frequências baixas. Ah, gente, música, escuta música. Lê. Você percebe coisas que elevam sua frequência vibracional. Para cada um é diferente. E fazer sessões de barras eleva também. De forma muito mais fácil, assim, também. E você pode mudar a sua energia. Então, assim, a gente pode mudar a nossa energia e destravar a nossa vida, né? Então, só que quando a pessoa não enxerga a possibilidade, ela fica presa, ela trava. Então, comece a movimentar. O fluir é movimento, é ação. Estagnação é ficar parado. E muitas vezes o movimento que talvez a gente dê, você fala, nossa, mas parece que deu um movimento errado. Não é, não tem certo nem errado. É aquele movimento que foi requerido para você enxergar outra possibilidade. Então é o que mais é possível aqui. O que mais é possível. Como pode melhorar. Qual o aprendizado disso aqui? Oliver, eu tô finalizando já a live, mas eu vou deixar gravado. Tem gente que tá entrando agora, né? É um horário novo, então o pessoal não tá tão acostumado também, mas eu vou deixar gravada a live, tá? Então, gente, é isso. Que teve pessoas que entraram, saíram. E se você gostaria de ter mais as coisas aí, eu também aplico sessões de barras de axis, faço avaliação da escala de Hawking, de nível de consciência, pela radiestesia. Também dou as classes de barras. E quem quiser aí, tem lá no na minha bio lá, meu WhatsApp, para entrar no grupo, para fazer parte lá de verificar quais dias vão ter as classes. Esse mês já foi. E atendimentos, eu tô aqui para poder ser contribuição, né? E acho que cada live que eu vou fazendo, vou trazendo conteúdos também, mais clareza. Sempre eu comecei a ter essa questão de expansão de consciência assistindo coisas gratuitas. Porque foi assim que eu vi, que eu iniciei meu movimento. Então, assistam. Tem muita gente aí falando sobre isso, né? E se você quer liberar bloqueios, entrar no fluxo, começar a verificar essas possibilidades, liberar esses blá blá blás da mente, comece a passar por essas sessões terapêuticas, fazer sessões de barras ou outro tipo de terapia, tá? Me chama aí para saber mais. Eu espero ter sido contribuição aí para vocês e tenha uma excelente sexta-feira, sextou, que mais é possível.
E me chamem no que precisarem, podem tirar dúvidas, se tiverem alguma dúvida. Que eu vi que aqui o pessoal entrou, saiu e tem gente que entrou agora no final, mas eu vou deixar gravado, tá bom? Como pode melhorar ainda mais. Gratidão é minha de estarem aqui. Então, eu vou deixar gravado, então voltem lá, assistam, porque eu vi que o pessoal entrou depois. E deixa comentário, like, essas coisas, porque sempre isso vai aumentando a relevância. E isso é de grande contribuição pra gente que tá aí criando conteúdo. Quanto mais pessoas começam a comentar, a clicar lá no compartilhar, essas coisas, vai entregando para mais pessoas. Isso eu vejo que é muita contribuição. Porque tem gente que às vezes precisa ouvir isso, porque esse foi o meu caminho. Muitas vezes escutando coisas gratuitas e começando, aí eu fui despertando para essas consciências, né? Para estudar, para sair, para me movimentar. Porque é isso, o fluxo é um movimento. Ele não é parado, não é água parada. Que nem eu falei pra vocês, o negócio parado, estagnado, ele apodrece, a água parada apodrece. O rio lá, quando tem os pauzinhos lá parado, na medicina chinesa a gente chama de Qi, energia estagnada. Qi forma a doença. Então, quando a gente tá parado, travado, a gente adoece também, né? Então, quanto isso é importante, quanto o movimento é importante, quanto o fluxo é importante, enxergar possibilidades e começar a movimentar, tá bom? Agradeço, excelente sexta-feira, excelente finais. Ah, sim! E dengue também. Água parada gera dengue. Verdade, Rodolfo. E o quanto que é importante, porque a gente tá num período aí que tá tendo muitos casos de dengue. Então, água parada não é legal de nenhuma forma. E gente parada também não. Gente parada também não. Muitas vezes a pessoa tá lá parada, sentada, no conforto, eu falo, tipo, no sofá de cocô, sei lá, né? Tá sentado na merda ali, mas não quer sair, não escolhe. Vamos lá, movimenta, sai. Que se você ficar parado também, né? Por muito tempo o negócio fede. Então é movimento, o que mais é possível? Tá, vamos lá, faz uma coisinha diferente. Cada coisa diferente você vai movimentando, vai liberando, vai abrindo possibilidades. E é isso, tá bom? Agradeço aí. Muito bom final de semana. Bom final de semana, boa sexta, movimentem e façam coisas que te deixem felizes, sabe? Sim, coisas que elevem a frequência. Vamos lá pra frequência ali que eu falei sobre a frequência. Hoje eu falei bastante sobre a frequência. Vamos ir pra acima aí de 500 Hz, acima de 500 Hz, daí você já vai para uma frequência elevadíssima. Faça coisas que você percebe que isso te deixa com a frequência elevada, que isso te deixa mais feliz, que isso te dá mais amor, que você tá lá, uau! Escolha. E, o Gary Douglas traz assim, e se o sentido da vida fosse ser feliz? Então, coisas que te trazem felicidade te levam mais pro fluxo. Então, buscar coisas que te tragam felicidade, aí você aumenta a sua escala. Então, exercício pro final de semana, vamos buscar coisas que te deixem mais feliz, que te tragam mais fluxo, fazer coisas que te elevem a sua frequência, tá? E aí você começa a movimentar no fluxo. Muito boa sexta-feira, sextou por aqui, excelente final de semana, um abraço, um beijo e gratidão. Para quem assistiu agora e para quem vai assistir, deixe seu comentário, deixe seu like, manda aviãozinho para mais pessoas receberem esse conteúdo. Um abraço, beijo, gratidão.